Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso especial com resolução de questões do Enem 2018. O professor Rivaldo Machado vai mostrar como a disciplina de Geografia foi cobrada na prova. Vale muito a pena ficar ligado. Olá, começar aí a correção, Caderno Azul, Enem 2018, parte de Geografia. Vamos iniciar pela questão de número 46. Vamos lá então? Então tá ela aí, né? No segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas de 1875, aqui compareceram o presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia. O discurso inaugural do almirante La Rousselle Le Noury expôs a atitude predominante no encontro. Cavalheiros, a providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem suprema é um dos deveres imperiosos escrito em nossas inteligências e nossas atividades. A geografia, essa ciência que inspira tão bela devoção, em cujo nome foram sacrificadas tantas vítimas, tornou-se a filosofia da Terra. Vamos lá, seguindo aqui, tá aí ó, o comando da questão. No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para o A. Alternativa A, preservação cultural dos territórios ocupados. Alternativa B, formação humanitária da sociedade europeia. Alternativa C, catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas. Alternativa D, desenvolvimento de técnicas matemáticas de construção de cartas. E alternativa E, consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico. Então essa é uma questão relativamente simples, né? A ideia era justamente em períodos que nós temos aí, que estava se realizando esse encontro, a catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas, alternativa C. Por conta de quê? Por conta que nós temos aí que o contexto aonde foi colocado essa questão, ela vai chamar a atenção para essa questão, para o período onde existia toda essa ideia de imperialista na Europa. Então nós sabemos que nesse sentido a geografia, um congresso de geografia, ela era uma ferramenta essencial para os propósitos colonialistas. Por quê? Porque é justamente através da geografia que você vai tratar de fazer o quê? Como traz a nossa alternativa, catalogar as terras, que uma vez você conhecendo o ambiente aí, o espaço geográfico, fica muito mais forte e muito mais fácil, melhor dizendo, a sua ocupação, o domínio e a prática do imperialismo aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Olha lá, dando sequência aí, esse mesmo Enem de 2018, agora nós vamos começar a dar uma olhadinha na questão de número 53 do Caderno Azul. Vamos lá ver o que ela traz aí para nós? Então tá aqui ó, a nossa querida questão 53. Foi-se o tempo em que era possível mostrar o mundo econômico organizado em camadas bem definidas. Então cuidado já para esse termo aqui, que nós estamos falando nessas camadas bem definidas de um período, digamos assim, de uma economia não tão modernizada. Continuando, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes, lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje tudo ocorre com essas camadas sobrepostas. Olha lá, mais uma ideia-chave aqui para nós. Estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas uma das outras. Então é a complexidade moderna. Tá? O que nós encontramos aqui? Daí eles trazem assim para nós.
A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltada no texto, explica-se pela alternativa A, expansão de áreas metropolitanas, B, emancipação de novos municípios, C, consolidação de domínios jurídicos, D, articulação de redes multiescalares e redefinição de regiões administrativas. Então a nossa resposta correta é a alternativa D, essa articulação entre as redes multiescalares. Então essa ideia de redes multiescalares, ela vai tratar de trazer um pouco para nós aí também da ideia dessa nova complexidade que é apresentada no texto. Ele vai tratar justamente aí de dois momentos muito específicos, né? Que ele vai tratar que existiam camadas anteriormente, como podemos dizer assim, existia uma realidade menos complexa, e hoje nós acabamos sendo o quê? Ele vai falar em camadas sobrepostas. Então vai falar dessa questão da complexidade das redes das modernas formações. Então, dessa forma, pensar justamente nessa ideia dessa articulação das redes multiescalares é, sem sombra de dúvidas aí, o que vem se apresentando para nós na questão. Tudo bem? Olha lá, ó. Nós vamos agora dar uma olhada na questão do Enem de 2018, no caderno azul, é a questão de número 56. Vamos lá ver o que essa questão tá para nós? Então tá aí ela. Aqui, ó. Anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema, a área das unidades espaciais a quais o tema se refere, é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Então a questão traz aí a definição dessa técnica da anamorfose, que basicamente você tende a fazer o quê? É uma técnica onde você trabalha dentro da cartografia, mostrando diferentes regiões, mas geralmente diferentes países, onde você pode apresentar, por exemplo, um determinado dado, digamos assim, a população dos diferentes países do planeta. O que vai acabar acontecendo? Quanto maior a população de determinado país, ele vai aparecer em uma forma maior, uma área maior esse mesmo país. Isso serve para a população, para o PIB, para qualquer índice que você queira estar apresentando aí no mapa. Seguindo, na sequência, a nossa questão ela traz assim, ó. A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de apresentação do espaço. Então, claramente nós podemos perceber que a única alternativa correta aí é a alternativa C, onde nós temos um mapa do continente americano, onde os Estados Unidos aqui, ele se apresenta com grande destaque, uma grande área, e os demais países com área menor, onde nós temos também um destaque para o Brasil. Então, uma questão que não existe muito aí comentário sobre ela, por conta do quê? É só a aplicação do conceito de anamorfose. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Seguindo ali, o que nós vamos ter agora? Questão do Enem de 2018, caderno azul, questão de número 60. Olha lá o que ela traz para nós. Então ela se apresenta dessa forma aqui para nós. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata. Em todos os lugares e em lugar nenhum, me desculpe. Andando ao acaso, não é raro ver, sobre o prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada, em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais,
como se fossem guardanapos. Sequência. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Aí logo aparece a fonte na sequência, né? Quem realmente acolhe os refugiados. Na sequência também a questão traz isso aqui para nós. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de alternativa A, migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. B, hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. C, desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Alternativa D, peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. E alternativa E, desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Então, sem sombra de dúvidas aí, nós encontramos o quê? Nós encontramos que a alternativa E, ela é a alternativa correta. Essa ideia da desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos. Então, olha lá, ó. É mais uma questão aí que busca avaliar justamente se o candidato, se o aluno aí, uma pessoa que tem um pouco de conhecimento sobre alguns acontecimentos que nós temos hoje no nosso planeta. Então essa crise humanitária que nós estamos vivendo no Líbano, uma grande quantidade de sírios que estão chegando lá, até mesmo por própria presença da Acnur, mostra o quê? Isso aí não são migrantes, isso aí são refugiados, sabendo-se também que a Síria hoje vive uma guerra civil. Diversas razões levaram isso, principalmente a presença de uma ditadura renitente de Bashar al-Assad, e que é um país que apresenta aí, talvez, um dos maiores problemas relacionados com a questão dos refugiados hoje que nós temos no planeta. Tudo bem? Então tá bom. Seguindo. Então nós vamos ver aqui agora, ainda desse Enem de 2018, a questão de número 62 do Caderno Azul. O que essa questão 62 ela vai trazer aí para nós? Vamos lá dar uma olhadinha? Então tá aqui, ó. A situação demográfica de Israel é muito particular. Desde 1967, a esquerda sionista afirma que Israel deveria se desfazer rapidamente da Cisjordânia e da faixa de Gaza, argumentando a partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável, devido à taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada. A anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, acarretaria dentro de uma ou duas gerações uma maioria árabe entre o rio e o mar. Então tá aí, né? Também na sequência nós temos a fonte disso aqui. Seguindo lá, a preocupação apresentada no texto revela um aspecto da condução política desse Estado identificado ao A. Alternativa A, abdicação da interferência militar em conflito local. B, busca da preeminência étnica sobre o Estado Nacional. C, admissão da participação proativa em blocos regionais. Alternativa D, rompimento com os interesses geopolíticos das potências globais. E, finalmente, a alternativa E, compromisso com as resoluções
emanadas dos organismos internacionais. O que é que nós temos aqui? Então, a nossa alternativa A é busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional. Alternativa B. Então, só lendo o texto, nós acabamos percebendo que ele apresenta o quê? Apresenta essa discussão a respeito das duas etnias que ocupam esse determinado espaço do Oriente Médio, onde nós acabamos tendo o quê? Que existem algumas regiões que são ocupadas por Israel, no texto fala ali, de Cisjordânia e também da faixa de Gaza, que mostra esse problema com a demografia da região. O que isso quer dizer? Basicamente, a população israelense já não consegue, já não possui a mesma capacidade, já não tem a mesma quantidade de filhos por mulheres que a população árabe. Então existe um grupo dentro de Israel que está dizendo, olha, esse negócio de ficar dominando essas duas faixas não é legal, porque vai chegar um determinado momento que o conjunto da etnia árabe vai ser maior que a israelense. Então nós acabamos percebendo que a única alternativa que vai tratar dessa questão étnica é a alternativa B. Tudo bem? Tudo legal? Tá bom. Agora nós vamos dar uma olhadinha nessa questão do Enem de 2018, o caderno azul aí, que é a questão de número 63. Essa questão ela já começa, ela já traz para nós ali uma imagem, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nessa imagem aí. A imagem está aqui, ó, e traz em cima, como título da imagem, né, trajetória dos ciclones tropicais. Então nós acabamos percebendo que não é uma questão muito difícil de perceber e de resolver ela também. Percebam vocês que esses chamados ciclones tropicais, e não poderia ser diferente, eles geralmente vão ter uma incidência maior próximo a essa linha do Equador. Então, como nós sabemos, esses ciclones eles vão tratar de fazer o quê? Eles não são nada mais, nada menos caracterizados por tempestades e ventos de altíssima velocidade, certo? Sabemos nós que basicamente toda essa dinâmica atmosférica, né, essa movimentação atmosférica, começando até mesmo pelos ventos e massas de ar, eles são fruto apenas e exclusivamente de uma causa. O que cria esse movimento na nossa atmosfera? O que cria esse movimento na nossa atmosfera são as diferenças de pressão atmosférica. Vamos dar uma olhadinha o que mais traz a questão ali para nós? Então tá aqui, ó. Vamos lá. Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Alternativa A, cobertura vegetal com porte arbóreo. Alternativa B, barreiras orográficas, barreiras de relevo com altitudes elevadas. Alternativa C, pressão atmosférica com diferença acentuada, grandes diferenças de pressão atmosférica. Alternativa D, superfície continental com refletividade intensa. Alternativa E, correntes marinhas com direções convergentes. Então, como apresenta-se aí para nós, a única das alternativas que chama a atenção para essas grandes diferenças de pressão atmosférica é a alternativa C. Pressão atmosférica com diferença acentuada, certo? Então é uma questão, por assim dizer, que ela não vai apresentar grandes dificuldades, certo? Seguindo lá. Peço desculpa. Enem 2018, caderno azul, questão de número 65. Tá aí para você. O que nós encontramos nessa questão então? Olha lá, ó. Os portos sempre foram respostas ao comércio praticado em grande volume, que se dá
via marítima, lacustre e fluvial. E sofreram adaptações ou modernizações de acordo com um conjunto de fatores, que vão desde sua localização privilegiada frente às extensas interlândias, passando por sua conectividade, peço desculpa de novo, com modernas redes de transporte que garantem a acessibilidade, associados, no atual momento, à tecnologia que transforma em pontas de lança de uma economia globalizada que comprime o tempo em nome da produtividade. Segue na sequência a fonte desse texto. O que nós temos aqui na continuidade da questão? Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais apontadas no texto foi a alternativa A, intensificação do uso de containers. Alternativa B, compactação das áreas de estocagem. Alternativa C, burocratização dos serviços de alfândega. Alternativa D, redução da profundidade dos atracadouros. E alternativa E, superação da especialização dos cargueiros. Então, nossa alternativa correta é a alternativa A, intensificação do uso de containers. Por conta de quê? Por conta ou pelo fato de que, antes da utilização nos containers, sem sombra de dúvidas aí, os portos do mundo, eles tinham certas dificuldades, principalmente porque eles tinham aí o problema, a dificuldade de fazer o quê? Transportar grandes volumes. Tá? A partir do momento que foram introduzidos esses containers, nós tivemos uma evolução, até posso dizer mesmo, uma revolução no transporte marítimo. Por conta de quê? Ou no transporte por hidrovias de forma geral, por conta que esse novo equipamento chamado container, ele vai tratar de criar compartimentos, por assim dizer, dentro do navio. Isso facilitou muito carga e descarga e também a própria organização, né? Já que eles têm uma determinada forma e um determinado volume, que é muito mais facilmente encaixado, por assim dizer, nos convéses e nos porões desses grandes navios aí. Então, os containers foram uma grande revolução para esse transporte hidroviário. Questãozinha do Enem de 2018, caderno azul, traz para nós a questão de número 67. Essa questão, ela inicia-se com um gráfico, sempre lembrando, né? Geralmente os gráficos aí, eles estão mais presentes na prova do Enem do que estiveram nessa prova de 2018. Mas vamos lá, ó. Dá uma olhadinha nesse gráfico aí e o que é que ele pode trazer para nós. Então ele é um gráfico muito simples, né? Onde nós vamos ter as precipitações em milímetros e também o tempo, né? E daí nós temos aqui dois indicativos, um que mostra a vazão em áreas urbanizadas, sendo superior à vazão que áreas não urbanizadas. Então choveu, depois de um certo tempo ocorreram diferentes formas de vazão aí, tá certo? É essa a ideia que o nosso gráfico vai trazer aqui para nós. Sequência, o que é que nós temos aí? Então vamos lá, ó. Comando da questão. A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove. Então, o que está trazendo no gráfico? Com a urbanização, qual vai ser a consequência disso? Alternativa A, redução do volume dos rios. Alternativa B, expansão do lençol freático. Alternativa C, diminuição do índice de chuvas. Alternativa D,
retratação do nível, ou desculpem, retração do nível dos reservatórios. E a alternativa E, ampliação do escoamento superficial. Questão simples, a alternativa E. Por conta de quê? Por conta que nós percebemos, nas áreas urbanas, a vazão, principalmente a vazão superficial, ela vai ser muito superior. Por conta do quê? Por conta que nós encontramos uma quantidade significativa do solo impermeabilizado por prédios, calçadas, asfaltos e afins. Já na área não urbanizada, esse processo não ocorre, né? Onde nós acabamos sendo o quê? Não ocorre a vazão superficial dessa água, e sim uma infiltração maior no solo, que dessa forma vai tratar de abastecer principalmente o lençol freático. Certinho? Então tá bom. Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui na questão de número 70, Enem 2018, caderninho azul, presta muita atenção lá você. O que essa questão traz para nós aqui? Vamos lá dar uma olhada? Então essa questão, ela vai vir assim, ó. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou no modo de redefinir toda a realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A fase atual em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força social moldada por ela. Então tá aí, ó, da obra chamada Sociedade do Espetáculo do Debord, né? O que vai mostrar? Ele mostra dois momentos muito diferentes, digamos assim, do comportamento humano. Num primeiro momento, valia o quê? Você ser, né? Num segundo momento, digamos nós aí, com uma maior interferência capitalista nas sociedades, o que valia mais não era ser, e sim ter. E hoje em dia nós acabamos percebendo que, mais uma vez, isso está se transformando. Então não é nem ser, nem ter, mas sim parecer. Tá? E isso, sem sombra de dúvidas aí, é a tal da sociedade do espetáculo, né? Essa exibição que nós temos, e as redes sociais, elas são talvez o maior exemplo dessa nova configuração da nossa sociedade. Bom, voltando à questão lá, qual é o comando da questão que nós temos aqui? Vai assim, ó. Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é a alternativa A. Valorização dos conhecimentos acumulados. Alternativa B. Exposição nos meios de comunicação. Alternativa C. Aprofundamento da vivência espiritual. Alternativa D. Fortalecimento das relações interpessoais. E alternativa E. O reconhecimento da esfera artística. Sem sombra de dúvidas, a alternativa que melhor trata de resumir esse fenômeno descrito no texto é a alternativa B. Essa exposição nos meios de comunicação, né? Lembrando ou levando em consideração que existe uma infinidade muito grande desses meios, e essa exposição está cada vez mais relacionado com essa ideia de parecer, né? Questão muito boa, questão muito legal, tá certo? Bom, questão do Enem de 2018, caderno azul, questão de número 72.
O que é que essa questão traz para nós aí? Vamos lá dar uma olhadinha? Tá aí ela, né? Opa, agora sim, aí tá ela. Uma pesquisa realizada por Carolina Leves, especialista em ecologia do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e publicada na revista Science, demonstra que as espécies vegetais domesticadas pelas civilizações pré-colombianas são as mais dominantes. A domesticação de plantas na floresta começou há mais de 8.000 anos. Primeiro, eram selecionadas as plantas com características que poderiam ser úteis ao homem. Em um segundo momento, era feita a propagação dessas espécies. Começaram a cultivá-las em pátios e jardins por meio de um processo quase intuitivo de seleção. Então, tá aí a obra. Também indígenas foram os primeiros a alterar o ecossistema da Amazônia. Seguindo, tá lá, ó. O texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da floresta amazônica por romper com a ideia de a primazia de saberes locais, alternativa B, ausência de ação antrópica, alternativa C, insuficiência de recursos naturais, alternativa D, necessidade de manejo ambiental, alternativa E, predominância de práticas agropecuárias. Então, a alternativa correta é a alternativa B, ausência de ação antrópica. Então, como o texto está muito bem mostrando ali para nós, né? A pesquisadora traz essa ideia. Muitas vezes, sempre nós tivemos, digamos, uma ideia errada de que os povos pré-colombianos, como é que eles viviam aqui no continente americano? Basicamente a partir do extrativismo. Não, né? Então o texto está mostrando ali que a pesquisadora disse assim, ó, já existiam algumas espécies vegetais que elas eram domesticadas e eram plantadas em pátios e jardins. Então isso vai tratar de fazer o quê? Justamente romper com essa ideia de que antigamente existia uma ausência da ação antrópica, uma ausência da ação do homem, que o homem era um mero coletor. Não, ele já tinha uma interferência, e uma interferência, não digo significativa, aí, mas que chamava a atenção nesse meio ambiente. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Olha lá, ó. Agora nós vamos dar uma olhadinha na questão do Enem de 2018, caderninho azul. Essa questão é a questão de número 73. Essa questão ela traz textos, então nós sabemos muito bem que o Enem gosta muito dessa coisa de texto e nessa questão percebemos claramente essa ideia. Vamos lá dar uma olhadinha como é que ficou isso? Então tá aí para você, ó. Texto 1. Quando um exército atravessa as montanhas, florestas, zonas de precipícios ou marcha ao longo de desfiladeiros, alagadiços ou pântanos, ou qualquer outro terreno onde a deslocação é árdua, está em terreno difícil. O terreno onde é apertado e sua saída é tortuosa, e onde uma pequena força inimiga pode atacar a minha. Embora maior, é cercado. Então tá aí, né? Do clássico A Arte da Guerra. Agora nós seguimos aqui. Texto 2. O objetivo principal era encontrar e matar Osama Bin Laden. Onde ele se esconde? Não podemos esquecer a dificuldade de ocupação do país, que possui um relevo montanhoso, cheio de cavernas, onde fica fácil para quem está acostumado com esse relevo esconder-se.
Então tá aí também. Ásia é uma visão histórica, política e econômica do continente, é a obra de onde foi tirado isso. Então o que nós temos aí em comum nesses dois textos que é apresentado pela banca do Enem, né? Fala dessa questão da configuração do espaço geográfico, né? E principalmente essa configuração em momentos de conflitos, de guerras ou coisa parecida, né? Então a arte da guerra já está chamando a atenção, ó, toma cuidado com determinados ambientes e também a mesma dificuldade ela vai ser apresentada por nós nesse segundo texto. Essas dificuldades que tiveram aí as tropas na busca, na caçada ao terrorista Osama Bin Laden, né? Então vamos lá, sequência da questão, que é que nós temos aqui. Presta atenção lá qual é o comando da nossa questão. Então tá ali, ó, as situações apresentadas atestam a importância da relação entre a topografia e o EA. Alternativa A, construção de vias terrestres. Alternativa B, preservação do meio ambiente. Alternativa C, emprego de armamentos sofisticados. Alternativa D, intimidação contínua da população local. E a alternativa E, domínio cognitivo da configuração espacial. Tá aí, ó. Nossa resposta seria a alternativa E, domínio cognitivo da configuração espacial. Uma vez que exista esse domínio cognitivo, é muito fácil, né? Você, e os dois textos mostram com uma certa clareza isso, é muito fácil você tratar de fazer o quê? Traçar as estratégias de guerra, como imaginava ali a arte da guerra e seu autor, ou por outro lado, a própria captura do Osama Bin Laden. Conhecimento da topografia da região do espaço geográfico é essencial para isso, certo? Muito legal essa questão aí. Enem 2018, caderno azul, questão número 75. Vamos lá dar uma olhada o que essa questão traz para nós? Tá aí, ó. Questão 75, ela começa assim. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Que basicamente o texto trata de resumir aí para nós, é que esses países industriais, eles automaticamente inverteram um pouco a lógica nessa questão demográfica e número de filhos por família. Os pais, com a intenção de transmitirem os seus privilégios econômicos, falando de uma forma um pouco mais simples, garantir uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, diminuíram a quantidade de filhos, tá certo? Então vamos lá. Seguindo, o que é que essa questão traz mais para nós lá? Então tá ali, ó. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de alternativa A, estabilização da pirâmide etária, alternativa B, conclusão da transição demográfica, alternativa C, contenção da entrada de imigrantes, alternativa D, elevação do crescimento vegetativo, alternativa E, formação de espaços superpovoados. Questão simples, não é mesmo? Alternativa B, a conclusão da transição demográfica. O que é que isso significa? Sabemos muito bem que a conclusão demográfica, a transição demográfica,
É aquele determinado momento onde naturalmente uma população, uma determinada população, ela não vai apresentar grandes taxas de crescimento, né? Muitas vezes, essas populações que chegam a esse determinado nível de transição demográfica, não existe mais crescimento populacional e, em alguns casos, muitas vezes nós temos, que até se reduz a população, né? Então é isso a transição demográfica. Um determinado momento na Europa que nós tivemos aí a redução natural do número de filhos por casais, vamos pensar assim. O que é que acabou acontecendo? Isso foi de forma sobremaneira um fator, um fenômeno, melhor dizendo, que ele contribuiu para a transição demográfica europeia. Muito boa a questão, muito fácil, muito tranquila, mas que exigia um pouquinho de raciocínio aí. Tudo bem? Então tá bom. Questão Enem 2018, caderno azul, questão 77. Vamos ver o que essa questão trouxe aí para nós? Então aqui, ó. A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peneplanície é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia, camadas de cascalhos e seixos, pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que formam uma crosta laterítica, denominada canga. Então é um texto aí, tá certo? Que ele acaba trazendo o que para nós? Descrição de um determinado espaço, chapada, chapadões, não é mesmo? Onde nós vamos ter acumulação de areia, cascalho, seixo e assim por diante, mas principalmente a presença de congressões ferruginosas, crostas lateríticas, que são conhecidas como as famosas cangas. Então, olha lá, ó. Conhecendo um pouquinho a respeito de formação de biomas do Brasil, nós sabemos que a presença desses elementos que eu assinalei ali, elas são típicas do Cerrado brasileiro, tá? Então a descrição é de uma paisagem do Cerrado. Seguindo lá, o que é que a questão ainda traz mais para nós? Então tá aqui. Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? Alternativa A, árido com déficit hídrico. Alternativa B, subtropical com baixas temperaturas. Alternativa C, temperado com invernos frios e secos. Alternativa D, tropical com sazonalidade das chuvas. E alternativa E, equatorial com pluviosidade abundante. Então tá lá, ó. A nossa alternativa correta é a alternativa D, esse clima tropical com sazonalidade das chuvas, que é o tipo climático preponderante no Cerrado brasileiro, né? O que é essa sazonalidade das chuvas? Essas sazonalidades das chuvas, elas não são nada mais, nada menos, e nós devemos lembrar disso, que o clima tropical do Cerrado vai ter uma forte concentração de chuvas no verão e, por outro lado, um inverno seco. Uma estação seca e uma estação úmida, isso faz com que surja esse processo de laterização e das famosas cangas, né? Típicas da região do Cerrado. Certinho? Então vamos lá, ó. Questão número 81, Enem 2018, nosso caderninho azul. Então, mais uma vez nessa questão, a banca do INEP ela vem trabalhar com a ideia de comparações de textos, né? Só nessas questões mais próximas da geografia, né? Essa prova já apresentaram aí duas dessas questões. Vamos dar uma olhadinha
como é que é essa questão, o que ela vem trazer para nós. Então tá aí o texto 1. As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam, não é a e articulam, por elas passando discursos de legitimação da ordem social, tanto do conflito. Está aí a fonte na sequência. Texto 2. As últimas barreiras ao livre movimento de dinheiro e das mercadorias e informações que rendem dinheiro, andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fostos e erigir novas muralhas, que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente suas raízes, né? Da obra aí, Globalizações e as Consequências Humanas. Texto 1 fala o que é uma fronteira. Texto 2 mostra que essas fronteiras aí, em um mundo globalizado, elas são fronteiras que elas vêm apresentando mudanças muito significativas, principalmente se pensar na sua concepção original do texto 1 lá. Então vamos lá, vamos ver o que mais a questão traz para nós aqui. Então tá ali, ó. Opa, você me desculpe, tá aqui agora sim. A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende a alternativa A, liberação da circulação de pessoas. Alternativa B, preponderância dos limites naturais. Alternativa C, supressão dos obstáculos aduaneiros. Alternativa D, desvalorização da noção de nacionalismo, né? E a alternativa E, seletividade dos mecanismos segregadores. E é essa a alternativa correta. Nós sabemos cada vez mais que as fronteiras no mundo, elas não têm bem mais essa função de fazer o quê? Delimitar espaço, território. Nós sabemos hoje que uma economia globalizada, isso fica cada vez mais fluido, essas fronteiras são cada vez mais fluidas. Mas, por outro lado, nós sabemos que a ideia de segregação ainda, essas fronteiras elas estão atendendo muito bem. É só você pensar durante esse ano de 2018, e é isso que justificou a presença dessa questão na nossa prova do Enem, o fato de nós termos o quê? Principalmente essa migração de latinos para os Estados Unidos. As fronteiras estão ali, por aqui vocês não passam, né? Então eis a dificuldade e a realidade que é apresentada por essa nossa questão aí. Tudo bem? Então tá bom. Questão número 82, o Enem de 2018, caderno azul, certo? Vai trazer lá a velha ideia dos textos que nós temos aí, certo? Além desses textos aí, essa é uma questão que a gente vai se alongar um pouco mais, ainda ela traz uma questão de imagem, mapa. Vamos lá, vamos começar aqui, para a gente não ter muito problema com essa questão número 82. Tá aí então o nosso primeiro texto. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado o fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Então tá lá, alertando para esse possível, né, ou pela possível diminuição desse recurso natural. Texto 2. Dinâmicas atmosféricas no Brasil. Elementos relevantes ao transporte de umidade da América do Sul a leste dos Andes pelos jatos de baixos níveis JBN, frentes frias FF, e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul, para um verão normal e para o verão seco de 2014. A representa o centro de anomalia de alta pressão atmosférica,
Então está falando aí, né, desse transporte de umidade, dessa presença da zona de convergência do Atlântico Sul, onde seria o quê? Uma área de alta pressão atmosférica. Tá aqui, ó. Esse mapa, ele vem mostrar para nós, ele é um complemento desse segundo texto. No primeiro mapinha, o que é que nós encontramos aqui, né? Verão normal. O que é que está acontecendo sobre esse verão normal? Olha lá, existem massas de ar aí que estão adentrando com uma facilidade, né, nesse clima conhecido como clima subúmido aí, nessa região central do Brasil, parte do nosso cerrado. Já no verão de 2014, que o primeiro texto chamou a atenção lá, o que acabou acontecendo? Olha aqui, ó. Isso aqui gerou uma região de alta pressão atmosférica e o texto chama a atenção, né? Então nós sabemos que uma área de alta região atmosférica é ali que vai ter a origem, massa de ar, né? Então se ali está tendo uma região de alta pressão atmosférica, significa que naquela região brasileira não vão adentrar massas de ar úmida como normalmente acontece, né? Muito pelo contrário, aquela região que é um anticiclone de alta pressão, ela vai expulsar, vai barrar, por assim dizer, a presença dessas massas de ar que entrariam em um verão normal. Mas vamos lá, ó. Vamos dar uma olhadinha nessa questão, o que é que ela traz mais aqui para nós. Bom, de acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste teve causa natural OA. Por que essa grande seca de 2014? Alternativa A. Constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas. Alternativa B. Formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade. Alternativa C. Presença de nebulosidade na região da cordilheira. Alternativa D. Avanço de massas polares para o continente. E finalmente, mas não menos importante, a alternativa E. Baixa pressão atmosférica no litoral? Não, nós sabemos. O mapa trazia isso, né? Região sudeste do Brasil com uma formação de anticiclone que impede essa entrada de massas de ar um pouquinho mais úmidas aí. Questão, digamos assim, um pouco mais longa, mas se você entendesse qual é o mecanismo de movimentação atmosférica, entendesse a presença daquela anticiclonal ali, sem sombra nenhuma, é uma questão que não apresenta grandes dificuldades. Mas uma boa questão, interessante ela. Questão número 86, Enem 2018, prova azul. Vamos lá dar uma olhadinha o que essa questão traz para nós? Então ela está aqui, ó. Questão número 86. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimento estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo, impulsionado, especialmente pela demanda de alimentos saudáveis. O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país. Então está trazendo aí que essa agricultura ecológica, ela vem crescendo no Brasil. Só que nós acabamos tendo o quê? Esse crescimento, ele apresenta certas dificuldades. Não existe um apoio por parte do Estado, por parte do governo. Questão tranquila, essa não tem problema nenhum. Vamos dar uma olhadinha lá o que ela traz para nós mais. Está aí o comando dela. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? Essa tal agricultura ecológica aí. Alternativa A. Subsidiar os cultivos de base familiar. Alternativa B. Favorecer as práticas de fertilização química. Alternativa C.
Restringir o emprego de maquinário moderno. Alternativa D. Controlar a expansão de sistemas de irrigação. Alternativa E. Regulamentar o uso de sementes selecionadas. Tá lá, né? Aqui, ó. Subsídios públicos ao cultivos de base familiar. Nós sabemos o quê? Quem trata de ter esse tipo de produção aí, não é, sem sombra de dúvidas, o agronegócio, o agrobusiness. Essa chamada agricultura ecológica, por exemplo, a produção de orgânicos, só é possível aonde? Pequena escala, na pequena propriedade. Só que na pequena propriedade no Brasil, acaba sendo o quê? Muitas vezes, pequeno produtor, a agricultura de base familiar, ela é esquecida pelo governo. Não existem programas de apoio, isso raramente existe, né? É o que nós vamos encontrar aí. Então, subsídios por parte do governo, programas de apoio aí, principalmente subsidiando alguma coisa, seria uma solução, sem sombra de dúvidas, para essa agricultura familiar e ecológica. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Questão número 88, Enem de 2018, caderno azul. Começa justamente lá com um gráfico. Questãozinha que ela é assim, malandra. No sentido do quê? Ela até apresenta um gráfico para você tratar de fazer a leitura dele. Mas basicamente o que vai acabar acontecendo é que você só consegue fazer a leitura desse gráfico se você dominar um dos conceitos que estão nesse gráfico. Quer ver o que eu estou falando para você? Presta atenção aqui, ó. Então tá ali o nosso gráfico. Participação percentual do extrativismo vegetal e da silvicultura no valor da produção primária florestal no Brasil entre 1996 e 2014. Então lá, ó, a linha um pouco mais escura é essa tal de silvicultura. A mais clarinha é o extrativismo vegetal. Qual é a diferença entre uma atividade e outra? O extrativismo vegetal, o que é isso? É simplesmente você chegar lá na floresta e ir retirando. A silvicultura não. Essa prática, que é um tipo de agricultura também, ela consiste em quê? Em plantar, em produzir alguns produtos nativos da região, né? O que a gente percebe claramente no gráfico aí é essa ideia, que seria. Então você vai ver que cada vez mais o extrativismo diminui. E essa prática, esse cultivo dos produtos locais, de produtos nativos, a silvicultura, ela veio crescendo ali mais significativamente a partir do meio do gráfico. Bom, seguindo, com base nessa ideia, o que é que a questão traz para nós aqui? Tá aí, ó. Considerando as diferenças entre extrativismo vegetal e silvicultura, é isso. A variação das curvas do gráfico foi influenciada pela tendência de conservação do bioma nativo. Alternativa B, estagnação do setor primário. Alternativa C, utilização de madeira de reflorestamento. Alternativa D, redução da produção de móveis. E alternativa E, retração da indústria alimentícia. Nossa alternativa correta é a C. Cada vez nós temos uma utilização maior de madeira de reflorestamento. O que é o reflorestamento? Plantar, digamos, as espécies nativas da região. Se a madeira está saindo de reflorestamento, o que acaba acontecendo? Produção saindo dali, diminui o extrativismo, que seria a retirada dessa mesma madeira, mas da floresta que não foi plantada, e isso não foi produzido pelo homem. É a diferença básica entre os dois tipos de atividade. Viu lá? Tranquilo? Tudo fácil? Tudo legal? Então tá bom. Agora nós vamos dar uma olhadinha na questão de número 89. Caderno azul, Enem de 2018. Gostei
Gostei muito dessa questãozinha aí. Olha lá o que ela traz aqui para nós. Tá assim, ó. No início da década de 1990, dois biólogos importantes, Redford e Robson, produziram um modelo largamente aceito de produção sustentável, que previa quantos indivíduos de cada espécie poderiam ser caçados de forma sustentável, baseado nas taxas de produção, tá? Seguindo. Os seringueiros do Alto do Juruá tinham um modelo diferente. A quem lhes afirmava que estavam caçando acima do sustentável dentro do modelo, eles diziam que não, que o nível de caça dependia da existência de áreas de refúgio em que ninguém caçava. Ora, esse acabou sendo um modelo batizado de Fonterrado, proposto 10 anos após o primeiro por Navarro Bodmer e o próprio Redford, que suplantou o modelo anterior. Olha lá que legal. Então aí, ó, a ideia que está por trás de tudo isso é o conceito de sustentabilidade. Então vão lá dois biólogos e colocam assim, ó. Como é que você pratica a sustentabilidade? Nesse caso, você vai ter que ir lá caçar as espécies até um certo número, né? O que seria até esse certo número? Você não levar à extinção dessa espécie, ela diminuir significativamente. Então isso seria sustentável. Qual que é a ideia de sustentável? Você sempre teria aquilo ali, né, seguindo essas regras, deixando um número mínimo de indivíduos existentes. Agora nós já temos aí, deixa eu só ver aqui, os seringueiros do Alto Juruá, que eles tinham um outro modelo. Qual era o modelo? Não tem nada disso de deixar um certo número de indivíduos. O que você tem que criar são determinadas áreas. Essas áreas, ninguém pode caçar lá dentro. O que vai acabar acontecendo? Seriam então áreas de reprodução. As espécies lá se reproduziriam. Se elas saíssem de lá, aí poderiam ser caçadas. As que permanecessem lá dentro era que manteria essa sustentabilidade da caça aí, né? O que mostra ali no finalzinho do texto é o seguinte: esse modelo ele foi adotado por muitos biólogos, inclusive o próprio Redford tratou de fazer o quê? Opa, esse modelo aí, esse tal de Fonterrado, ele é um modelo bom, ele é um modelo muito legal, melhor que o modelo que foi traçado lá atrás. Então dá uma olhada ali, em cima dessas ideias, o que é que a questãozinha traz para nós. Então tá aí, ó, comando da nossa questão. No contexto da produção científica, a necessidade de reconstrução desse modelo, conforme exposto no texto, foi determinada pelo confronto com uma alternativa A. Conclusão operacional obtida por lógica dedutiva. Alternativa B. Visão de mundo marcada por preconceitos morais. Alternativa C. Hábito social condicionado pela religiosidade popular. Alternativa D. Conhecimento empírico apropriado pelo senso comum. Alternativa E, me desculpe. Padrão de preservação construído por experimentação dirigida. Tá aí a nossa alternativa correta, né? Esse conhecimento empírico, esse conhecimento prático que ele foi apropriado por esse senso comum, que tratou de ser justamente aí o modelo que nós tivemos o quê? Modelo que mais tarde os biólogos também trataram de, por assim dizer, utilizar, né? Então sai do senso comum, aquela coisa mais de conhecimento empírico, e se transformou, por assim dizer, foi abocanhado pelo conhecimento científico, certo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, grande abraço. E aí, gostou? Então clique no link que aparece na descrição do vídeo para conferir a playlist com os vídeos de resolução de questões das outras disciplinas. E lembre-se, a melhor preparação você encontra no A Prova no Enem. Aqui, o Enem é sem mistério.